Permitam-me que comece agradecendo ao Sr. Almirante-Chefe Sal-Maior da Armada e, através dele, ao Sr. Comandante do navio Escola Sagres, a toda a guarnição, a toda a Marinha Portuguesa, aquilo em que é insuperável. A Sagres é uma casa de Portugal, sempre em todo o mundo, mas especialmente no Brasil. Aqui veio, aqui vem, aqui virá. Tantas vezes tive já a honra de estar nessa segunda casa de Portugal, para brasileiros, mas também para os nossos queridos compatriotas de uma comunidade que em teoria é 1 milhão, mas se formos ver, há muitos mais milhões de brasileiros que têm ao menos uma gota de sangue português. E vários têm várias gotas de sangue português. Pois, Sr. Almirante, muito obrigado por esta presença da Armada Portuguesa. A Armada Portuguesa ao serviço de uma visão que foi a visão que fez Portugal no mundo. Quando nos confrontamos com um único vizinho poderoso unificado em terra, com a unificação dos vários reinos que existiam na Península Ibérica, Portugal lançou-se no mar, partiu para o mar e não mais saiu do mar. O mar passou a ser o nosso destino e também destino do povo irmão do Brasil. Estamos unidos nesse destino e Vossa Excelência, Sr. Almirante, interpreta isso muito bem e queria aqui hoje sublinhá-lo, ao mesmo tempo que saúdo a Marinha Irmã do Brasil. As escolas navais são irmãs. Nunca se sabe onde começa a portuguesa e onde acaba a brasileira, ou começa a brasileira e acaba a portuguesa. Tal é a fraternidade que existe entre nós e que passou depois para as duas armadas, para a sua formação constante, para a sua cooperação incessante, para a sua visão comum do futuro. Que bom ter aqui, na véspera de um momento alto para a Marinha brasileira e para o país irmão do Brasil, uma tão vasta e tão luzida representação dessa Marinha. Celebramos este ano um acontecimento maior da nossa história comum. Foi há 200 anos que um português, príncipe, filho mais velho do rei de Portugal, proclamou a independência do Brasil. E ao proclamá-la nos termos em que o fez, constituiu um facto único na história da humanidade. Houve várias descolonizações dos impérios europeus. Não houve nenhuma igual àquela que celebramos este ano. Porque ali ficou o traço da ligação familiar. Primeiro, da ligação familiar real, mas sobretudo da ligação familiar popular. Os portugueses que cá ficaram e optaram por serem brasileiros. Mais tarde, os brasileiros que partiram para Portugal e ficaram sendo brasileiros e portugueses. Durante 2 séculos quase, mais portugueses para virem para aqui viverem, para aqui refazerem as suas vidas. E agora,
a caminho de 300 mil brasileiros que não cessam de chegar a Portugal. Não é difícil de prever que em muito poucos anos atinjam o 500 mil, o que significa numa população de 10 milhões um peso decisivo em termos humanos, culturais, sociais, económicos, mas sobretudo estratégicos para as duas pátrias irmãs. É um fenómeno novo que não conhecíamos. O modo como esse abraço caloroso entre irmãos se dá de um lado e do outro do oceano. É mesmo emocionante assistir à forma como tanta família brasileira, isso me tem acontecido ao longo dos últimos anos, se me dirige aqui evocando os seus patrícios vivendo em Portugal. Como sempre, ou desde sempre aconteceu, com patrícios portugueses aqui vivendo e que não esquecem as raízes pátrias, as raízes dos seus antepassados. E por isso este encontro é um encontro de família. Nós reunimos-nos em família para celebrar, sim, para celebrar também, senhora representante do Itamaraty, em Lisboa, para celebrar a família que somos. Como foi emocionante assistir ao desfile das bandeiras portuguesas anteriores à proclamação da independência, na componente militar da celebração do bicentenário dessa independência. Lá estavam todas. O Brasil considerava-as sua história. E com razão. Como nós consideramos nossa história, a história do Brasil, desde sempre e em particular nos últimos 200 anos. Vivemos cada passo dessa história, todos os dias. O que foi o arranque do Império, o que foi depois a experiência do segundo Imperador e da proclamação da República. A influência da proclamação da República na Constituição Portuguesa Republicana, como tinha havido já a influência da Constituição Primeira do Brasil, nessa outra outorgada por Dom Pedro a Portugal. A capital do Império viveu durante anos fora da capital do Império. E Portugal foi colónia do Brasil ainda durante o Império. Fenómeno nunca visto na história dos impérios europeus. E não mais deixou de ser assim. Aprendemos com o Brasil e o Brasil algumas vezes também acompanhou atento o que se passava em Portugal. E fomos enriquecendo o nosso percurso. E quando de vez em quando havia uma voz que dizia: mas há quem no Brasil tivesse preferido outro colonizador a Portugal, eu dizia aos meus colegas académicos: a história é o que é, não é possível refazê-la. Quem tocou o Brasil e nele descobriu os brasileiros originários foi Portugal e foi Pedro Álvares Cabral. Não foi um inglês, não foi um francês, não foi um holandês, não foi qualquer outro europeu. Do mesmo modo que quem toca Portugal permanentemente com a sua juventude, a juventude de quem tem 200 anos, nós tivemos há mais de 600 e temos alguma inveja da vossa juventude. Gostaríamos bem de ter a experiência dos nossos 800 anos, mas sem o peso desses 800 anos.
O que o Brasil tem é a experiência muito vivida, conjuntamente com uma juventude própria do bicentenário. Isso explica porque é que está em todo o mundo, porque é uma potência mundial. É uma potência marítima, mas é uma potência geoestratégica mundial. Isso nos orgulha a nós, portugueses. Cada sucesso do Brasil é um sucesso de Portugal. E temos sempre a esperança de que cada sucesso de Portugal seja também um sucesso do Brasil. Porque já não é um problema sentimental. Já não é um problema do coração. É um problema da razão. Juntos somos muito mais fortes. Juntos com o Brasil temos mais 220 milhões de falantes de português. Juntos com o Brasil temos comunidades às vezes sobrepostas em todos os continentes do mundo. Juntos com o Brasil temos um peso nas organizações internacionais. Onde está um português ou um brasileiro numa posição destacada nessas organizações, está um brasileiro ou um português também. Estamos juntos. A certa altura cheguei a dizer estamos condenados a viver juntos. Depois podia ser mal interpretado. Pareceria uma condenação penalizadora, mas não é. É uma condenação redentora. Aquela condenação redentora que faz com que a minha família, já há várias gerações, tenha escolhido o Brasil como lugar de destino e de acolhida. Que eu tenha na minha família um filho que começou por ser só português e hoje é brasileiro. E uma neta que começou por ser só brasileira e hoje é portuguesa. E outros netos que começaram por ser só portugueses e hoje são brasileiros. E é difícil saber onde para a família portuguesa e começa a família brasileira. Praticamente a única diferença são os fusos horários. E por aqui venho à presença de altos representantes da comunidade portuguesa. Sabem daquilo que eu falo. Porque estão aqui há séculos. Há 2 séculos, há 1 século, há meio século, uns mais antigos, outros mais jovens, sempre presentes, sempre amando o Brasil, sempre amando a pátria de origem, Portugal. E do mesmo modo que nós agradecemos aos irmãos brasileiros o que estão a fazer em Portugal, criando riqueza para Portugal, distribuindo essa riqueza com mais justiça social, contribuindo para uma cultura cada vez mais rica, dinâmica e jovem, também agradecemos sempre, sempre às comunidades portuguesas no Brasil, que são diferentes de todas as outras comunidades portuguesas em qualquer ponto do mundo. Mesmo nos nossos outros irmãos da comunidade de língua portuguesa. Porque esta comunidade foi a primeira, foi a mais antiga, conseguiu renovar-se, fez obra notável. Tantos vieram para cá, fugindo da pobreza do século XIX português, ou da agitação política no começo do século XX, ou em busca de formação, de abertura de horizontes, de nova inventiva, de nova descoberta, e vivem gratos ao Brasil por aquilo que o Brasil lhes tem dado. Este encontro de família não pode também recordar aqueles heróis portugueses que no ano de 1922 atravessaram pela primeira vez o Atlântico Sul
Gá Coutinho e Sacadura Cabral para celebrarem o primeiro centenário. E eu pergunto-me, como será a celebração do terceiro centenário? De lá de cima estarei muito atento, com imensa pena de não haver eternidade na vida humana. Gostaria de poder testemunhar esse momento. Uma coisa é certa, sabemos todos que estaremos mais juntos do que hoje, mais solidários do que hoje, mais irmãos do que hoje, mais fortes do que hoje. Estaremos mais importantes no mundo. Seremos um fator de futuro nesse mundo, com muito passado comum, mas com muito futuro comum. Viva a pátria irmã do Brasil! Viva o nosso também e muito querido Portugal!